Bom dia a todos. Paz seja com todos, amém, queridos? Muito bom dia. Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, quero te convidar a abrir lá no livro de... Ai, que bênção. Oi, você deixou um restício daquela coisa que você fez domingo passado. Alguma coisa de errado não está certo. Espera aí que a gente vai achar. É 1 Timóteo. Eu não marquei onde está, mas é 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 1. O que está acontecendo aqui, Eudes? Começamos de novo com isso. 1 Timóteo no capítulo 1, versículo 13. Ah, achei. Deus é bom demais, né? Glória a Deus. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo, vamos ler a partir do 12. Eu quero falar nessa manhã sobre isso que eu orei, um passado marcado e um futuro glorioso. Eu quero pensar junto com vocês nisso, eu quero refletir um pouco nisso nessa manhã. E eu sei que muita gente, às vezes, ela se prende ao passado. Muitas pessoas, às vezes, estão presas naquilo que já fizeram ou que fizeram para elas. Mas eu creio que Deus não está mais olhando para essas coisas, Ele não quer mais que a gente fique nessas coisas do passado. Deus tem para nós um futuro glorioso. É sobre isso que eu quero falar, é sobre esse tema que eu quero desenvolver. Que Deus sabe que o nosso passado é marcado. Assim como Ele encontrou com aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e Ele perguntou para ela assim, onde está o teu marido? Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou, você respondeu bem, porque você já teve 5 e esse que está contigo hoje não é o teu marido. Então Ele sabe que você tem um passado marcado. Ele sabe que você tem um histórico. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas Deus ofereceu para ela ali, através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ofereceu para aquela mulher um futuro glorioso naquele momento. Ele disse, eu sou o Messias. Você está diante dele. Aquela mulher se converteu e a partir dali a vida dela foi transformada. E ela está inclusa, ela foi incluída no projeto de Deus, que é esse futuro glorioso. Assim como Jesus Cristo uma vez foi surpreendido, entre aspas aí, né? Surpreendido, por aqueles homens que trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. Jesus olhou para eles e disse assim, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém foi capaz de atirar. Jesus disse para ela assim, onde estão os teus acusadores? Ela procurou e falou, não há ninguém. Ele falou, eu também não te acuso. Eu não te condeno. Porém, vá e não peques mais. Jesus sabia do passado marcado, mas Ele ofereceu para ela um futuro glorioso. Jesus sabia de todos os erros dela, mas mesmo assim chamou ela, convidou ela para um futuro glorioso. Quantos exemplos nós temos? Dimas, do lado de Jesus Cristo na cruz, um bandido do outro lado, que a gente nem lembra o nome, porque Dimas que foi aquele que tomou a atitude certa. Mas aquele outro bandido que estava preso ali na outra cruz, Cristo estava no meio e um de cada lado. Ali a gente tem a figura do homem que aceitou a Jesus Cristo, do homem arrependido, e a gente tem a figura do homem que rejeitou a graça. Então aquele que rejeitou a graça, que aquele primeiro falou assim, se tu és mesmo um filho de Deus, então desça daí e desça a nós também. Salva-te a ti mesmo e salve a nós. E aí Dimas falou assim, ei meu amigo, você não pode pedir para ele tirar a gente daqui, a gente merece isso. Reconhecendo o próprio pecado. E disse assim, ele não, ele é santo. E ele não merece estar aqui. Jesus se surpreendeu com aquilo, ficou alegre com aquela resposta. Jesus ficou feliz pela resposta dele. E aí Dimas falou assim, Senhor, só lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus falou para ele assim, ainda hoje nós estaremos lá.
E Jesus sabia que ele era alguém condenado à morte porque tinha pecado. Jesus sabia do passado marcado dele, mas também ofereceu para ele um futuro glorioso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: sou grato para com aquele que me ofereceu, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha o versículo 13, falando do passado, Paulo falando do passado. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Queridos, alguém aqui já assistiu aquele filme do apóstolo Paulo? Tem no Netflix, disponível. Nós assistimos no cinema, eu acho, eu e a Pri. Inclusive, acho que o Lucas e a AD também estavam com a gente naquele dia, né? A gente foi junto. Um filme muito edificante. E algo que o diretor, o escritor daquela história, né, daquele enredo do filme, fez muita questão de mostrar, era o passado de Paulo assombrando ele. E eu creio que era assim mesmo. Apesar de Paulo ser um homem santificado no Senhor, apesar de Paulo ter sido já alcançado pela graça, e quando a gente vê o filme, ele já é salvo. Conta a história de conversão dele, conta tudo, mas Paulo ele estava presente no dia que Estevão foi apedrejado. E Paulo estava presente em muitos outros episódios onde os cristãos estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E ele participava disso. Ele apoiava esse movimento. E como ele falou aqui, ele fazia isso na ignorância dele, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. E às vezes é um perigo a gente achar que está fazendo a obra de Deus e não está, né? Quantas vezes a gente pensa que está fazendo a obra de Deus e na verdade a gente está fazendo com que uma obra de engano cresça. Porque foi aquilo que ofereceram para nós. O que ofereceram para Paulo? Paulo era um homem que trafegava tranquilamente por corredores do saber humano, sem nenhuma filosofia, teologia, astrologia ou astronomia? Que aí agora eu buguei. Que astrologia é os buses, né? Acho que é astronomia que é isso, astronomia. Ele entendia também. Falava várias línguas. Quase que eu falei bobagem aqui, né? Ainda bem que eu pensei um pouco melhor. Falava várias línguas, enfim, Paulo era um homem muito inteligente. Mas o que ele recebeu foi a lei. O que Paulo recebeu foi a palavra que foi escrita por Moisés. E ele foi ensinado por fariseus, foi ensinado por escribas, mas foi ensinado por esses mesmos homens que rejeitaram Jesus Cristo. O que deram para Paulo? Deram isso. E é por isso que Jesus Cristo tem um juízo perfeito para cada um de nós, porque ele sabe, ao que muito for dado, muito será cobrado. Você só vai ser cobrado daquilo que você recebeu. Às vezes a ignorância, ela é até, de certa forma, me entendam bem, tá, gente? Não é, mas eu não achei outra palavra, ela é uma bênção. Porque é que nem quando você não vai pesquisar sobre política. Se você começa a ouvir muito jornal, você fica com raiva, e você fala assim, não, é melhor nem saber o que está acontecendo. É uma ignorância abençoada. Você fala assim, não, é melhor nem ver o que esses caras estão fazendo que... Agora, de certo modo, também você não pode ficar desatualizado, então você tem que saber. Vocês estão me entendendo? O que Jesus falou para os religiosos? Ele falou assim, se vocês não enxergassem, se vocês fossem cegos, não teriam culpa, mas agora vocês veem, porque eu mostrei. E agora a culpa está sobre vocês, se vocês já enxergam. Enfim, o apóstolo Paulo foi ensinado que Jesus Cristo
era mais um que se dizia o Messias e não era. Por que as pessoas rejeitaram Jesus? Se você for ler Atos capítulo 5, a Bíblia nos ensina que muitos outros homens já tentaram fazer isso antes de Cristo. Muitos homens se apresentaram falando, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, mas não eram. Quando Jesus chega, todo mundo pensa assim, é mais um charlatão. Se vocês lerem o Atos capítulo 5, você vai ver uma defesa de Gamaliel lá, porque os apóstolos estavam para ser açoitados, ele diz assim, não, já apareceram tantos desses, e se for uma obra de Deus mesmo, nós estaremos fazendo guerra contra Deus se nós torturarmos esses homens. Mas se não for, vai acabar por si mesmo. Como acabou lá em Teudas, como acabou lá em Judas, como acabou lá naqueles homens que já falaram que era Cristo. E ele foi falando o nome de homens que tentaram ser o Cristo antes de Jesus. O que Paulo tinha agora? Uma responsabilidade de conservar a ordem, a lei que ele recebeu, de conservar que ninguém errasse contra a palavra de Deus. Ele tinha que parar aquele movimento chamado cristianismo. Ele tinha que parar os ensinos de Jesus que estavam sendo propagados pelas pessoas que tinham aceitado a ele. Esse era o trabalho dele. E ele fez isso com tanta excelência que eu acho que chamou a atenção de Deus. É como a gente vê Davi, por exemplo, cuidando bem das ovelhas. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, todos os filhos de Jessé estavam em casa. O que aqueles homens estavam fazendo lá? Era tudo homem formado, tudo homem que devia estar trabalhando. Não estava. Quem que era o único que estava trabalhando? Davi. Aí você acha que Deus vai chamar o cara que está desocupado para ser rei? Não. Não é esse, não é esse, não é esse, nem esse aqui. Mas não tem mais nenhum? Tem mais um. Esse aí é o único que está trabalhando, né? Então é esse. E você vai vendo que Davi vai sendo promovido cada vez mais, né? E cada vez ele vai tendo mais serviço. Durante a história dele. Por quê? Porque quem faz com excelência chama a atenção de Deus. Paulo fazia coisa errada, mas fazia com excelência. Ele dava o sangue dele para perseguir cristãos. Paulo dava o sangue dele para matar, para torturar, para parar o evangelho. Ele fazia tudo o que ele podia para que aquilo não se propagasse. Porque foi o que ele recebeu. Deus olhou para Paulo e um dia lá em Atos, acho que no capítulo 7, mais ou menos, não, um pouco mais para frente ali, é quando Deus fala para os apóstolos assim, para os discípulos dele, vai até ele, e aí todo mundo fica com medo, né, porque sabia que ele era um perseguidor. Ele falou assim, vai até ele porque ele é para mim um instrumento escolhido. Deus escolheu Paulo porque viu nele uma garra, uma força, uma vontade de fazer. E uma excelência naquilo que fazia. E Deus chama Paulo falando assim, não, você só precisa direcionar essa energia toda no lugar certo. Tanto que depois a gente vai ver que essa mesma energia foi focalizada na palavra de Deus verdadeira, que é Cristo Jesus. E esse homem foi o maior escritor do Novo Testamento. Quem mais escreveu livros e deixou para nós heranças espirituais aqui, recebendo do Senhor e escritas para nós, foi o apóstolo Paulo. Ele foi o que mais abriu igreja. Nós fomos evangelizados por Paulo, porque nós somos os gentios. Se fosse depender de Pedro, de João, o evangelho ficaria muito mais ali, em Jerusalém, Judeia, Samaria. Mas Deus chamou um apóstolo dos gentios, alguém que sabia falar com gregos, sabia falar com romano, sabia falar com judeu, sabia falar com todo mundo. E agora Paulo estava salvo em Cristo, mas com um passado marcado. No filme que eu falei, a gente vê toda hora Paulo sendo assombrado pelo passado dele. E Paulo, lógico, e ele escreveu tudo isso, né? Ele falando que a graça do Senhor alcançou ele, mas ainda mais ele, que era blasfemo, que era perseguidor. Quando ele escreve isso, ele está mostrando para a igreja mais uma vez, eu sei que eu tenho um passado marcado, mas se a graça do Senhor me salvou, eu sei que eu tenho um futuro glorioso.
Mas Paulo também nos ensina aqui, com a sua vida, que não é, na verdade não é só ele, né? Pedro também tinha um passado marcado. João também tinha um passado marcado. Pedro negou Jesus. João quis mandar fogo numa cidade porque eles chegaram e não gostaram muito da resposta que aquela cidade deu, e aí Jesus repreendeu João. E eu e você também, meu irmão, nós temos um passado marcado. Às vezes é de coisa que nós mesmos fizemos. Eu vivo conversando com o alemão, como a gente trabalha junto, e a gente é amigo desde a segunda série do primário. Nós somos amigos desde 7, 8 anos de idade. Tem já quase 25 anos essa amizade aqui, eu e o alemão. E direto a gente se pega falando assim das coisas que a gente fazia quando era criança, quando era moleque. Fala assim, cara, por que a gente fez isso, velho? Não tinha motivo para fazer um negócio desse. Assim, gente, eu tenho um futuro glorioso, amém? Então, se eu contar alguma coisa do meu passado aqui, vocês não vão ficar com raiva de mim, não, né? Em nome de Jesus, já estou arrependido, tá, gente? Mas a gente começa a lembrar, né? O alemão falando, pega leve, me fazendo assim, que eu tô junto nessas histórias aí, né? Mas assim, gente, época que o PCC estava atacando nas ruas, a gente estava fazendo coquetel molotov para jogar na rua também. Jogando em ninguém, jogando em patrimônio de ninguém, mas a gente queria fazer para pegar fogo, para falar assim que a gente também estava fazendo ruaça para a rua. Um dia um carro de um cara quebrou na rua, a gente desmontou o carro dele sem para nada, não pegamos peça, nada. Desmontamos para ver a caravana do homem no cavaleiro, em cima de bloco. Mas pensa na molecada ruim, cara. Ainda bem que Cristo me salvou. Né, gente? Pensa bem. Que coisa, para que fazer isso? Né? A gente hoje pensa nisso, a gente fica todo arrependido, e tanto eu quanto o Felipe, para que nós fizemos isso? É lógico que eu estou dividindo poucas experiências aqui com vocês. Mas todos nós sabemos que nós já fizemos coisas lá atrás que, quando você pensa nelas, é tão desconfortável, cara. E às vezes são coisas que fizeram para nós também, não só coisas que nós fizemos, porque o passado, né, é a nossa história. Só que Jesus não quer que você fique preso nem nas coisas que você já fez e nem nas coisas que fizeram para você. Jesus quer que você se apegue ao futuro glorioso que Ele tem para a sua vida. Porque quem está preso no passado, eu vejo pessoas que não conseguem terminar um luto, que não conseguem terminar um velório. Ficam para sempre velando alguém que faleceu. A Bíblia fala que depois que Moisés morreu, o povo de Israel chorou por 30 dias. Então até para velório, até para luto tem prazo, gente. Tem que acabar um dia. Tem até aquela história, né, daquela mulher que estava na beira da cova, assim, falando para o marido que estava sendo enterrado. Ela falou assim, me leva com você, eu não vivo sem você, me leva com você, não sei o quê. Aquela choradeira, aquele escândalo, escorregou e caiu dentro da cova. Ela falou assim, me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas essa é uma brincadeira, mas tem tanta gente que fica presa no dia da morte de alguém. E principalmente quando não vela. Eu conheço um amigo meu, tem um amigo meu que o pai dele era pastor, faleceu, e ele estava nos Estados Unidos e não pôde participar do velório, ele não assimila ainda, não velou o pai. O que acontece? Ele tem, lá em Salmos, a Bíblia fala de um espírito aprisionado. Existem pessoas que ficam com o espírito aprisionado em certo episódio. Eu já fiz uma ministração desse tipo que nós liberamos várias pessoas no nome de Jesus. Onde nós íamos até o episódio onde a pessoa foi maltratada, aonde morreu alguém, um ente querido, ela ficou presa lá. Nós fizemos uma ministração de libertação quando a pessoa ficou presa no passado porque ela foi abusada sexualmente. Então nós fomos até aquele quarto onde ela foi abusada e falou assim, em nome de Jesus, solta o meu espírito, eu destravo essa cadeia e eu libero o meu espírito, a vida da pessoa começa a ir para frente depois daquilo. Eu não sei como vocês enxergam esse tipo de ministração, mas eu creio que foi bênção naquele momento. Eu creio que foi uma direção de Deus. Porque as pessoas ficam presas em episódios do passado. E isso é muito perigoso. Deus de jeito nenhum quer que nós fiquemos nesses lugares. Deus quer que a gente veja sempre o futuro glorioso. E não é esquecendo daquilo que a gente já fez. Não é só esquecendo que
Não, porque também eu vou falar uma coisa para você. Se você entenda o seguinte, não é que você vai esquecer é a amnésia, não existe isso. Você vai lembrar, mas não pode sentir dor naquilo ali mais. Você vai se lembrar disso, mas você tem que estar livre daquilo. É isso que é ser liberto do passado. É você lembrar do passado sem ficar preso nele, sem ficar doloroso, sem ficar doente por causa dele. Porque também se você esquece todo o trabalho que você já deu, você não consegue aconselhar um irmão que é novo na fé. Sabe por quê? Porque você não tem paciência. Você fala assim, como que pode estar errando nisso? Eu já fui pego fazendo isso mesmo. Eu fui aconselhar a rapaziada mais nova aí, né? Que a gente cuida mais de perto aí de 18, 20 anos aí. E eu vi, assim, erros em meninos que eu estava aconselhando e falando assim, como que pode estar errando nisso? Aí Deus, depois de um tempo, fala comigo assim, você não fez isso aí também, não? Eu falo, verdade. Deus nos chamou para sermos ministros da nova aliança. E o que é a nova aliança, meus irmãos? Misericórdia. Deus não nos chamou para sermos ministros da aliança de morte, onde trazia acusação e morte. Não, Deus nos chamou para trazer uma ministração de misericórdia na vida das pessoas. Onde a gente lembra que a gente um dia já deu trabalho e fica pensando assim, até que ele está dando menos que eu. Aí você vai aconselhar alguém e você fala assim, meu irmão, fica tranquilo, cara, ó, isso é uma fase, você vai vencer isso em nome de Jesus, eu creio, vou orar junto com você aqui, vence isso, ó, não, sabe, cria umas prevenções aí, não fica sozinho, ou, sabe, não manda mensagem, isso, aquilo, vai criando os mecanismos de defesa contra o pecado, né? E fala assim, não faz mais isso não, tá? Que você vai vencer, eu tenho certeza. Ó, tem uma coisa que o Leandro sempre fala para mim, quando eu estou sendo pastoreado por ele, eu falo assim, olê, a situação minha é assim, assim, assada. Ele falou, cara, na sua idade eu era bem pior. Então você tem grandes chances de quando chegar na minha idade estar bem melhor do que eu. E eu estava batendo em muita pedra que você já destruiu faz tempo. Então quando o pastor fala isso comigo, me exorta, sabe, me anima. Fala assim, eu também tenho chance, acho que tem solução para mim, né? E isso é muito importante. Então você não vai esquecer o seu passado, obviamente. Como eu falei, isso é amnésia. Mas quando você lembrar, vai servir para saber de onde que Jesus te tirou. E onde Ele está te colocando. Sabe? Quando as coisas ficarem mais calmas, quando passar essa tempestade que você está vivendo, você vai lembrar dessa tempestade e vai falar assim, nossa, aquele dia que eu fui no restaurante, não tinha como passar o cartão, porque eu fiquei sem comer aquele dia, porque não tinha dinheiro para marmita. E hoje, graças a Deus, o Senhor está prosperando, está dando condições da gente. Você entende? Você fala assim, cara, olha, como que hoje eu não ligo mais para esse pecado, e antes para mim era uma prisão tão forte. Então você vai olhar para o seu passado, só para lembrar que Cristo foi tão poderoso na sua vida, tão glorioso, que Ele te tirou desse passado de vergonha, desse passado marcado, e te incluiu no plano dele. Amém, queridos? Às vezes nós pensamos assim, se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente. Eu acho que todos vocês já se pegaram assim, né? Meu, se eu pudesse voltar no tempo com a mesma cabeça que eu tenho hoje, começar de novo com as experiências que eu já acumulei, mas a cabeça que você tem hoje existe e está aí, do jeito que está, exatamente pelo passado. Porque foram as experiências que te formaram, que fizeram você ser assim. As experiências que você passou, fizeram que chegasse até aí e formassem a pessoa que você é hoje. E aí você fala assim, mas o meu passado foi muito assombroso. Aí eu lembro você daquela passagem que Jesus Cristo falou assim, um devia 5, o outro devia 50. E o credor perdoou os dois. Quem ama mais? Aí todo mundo falou assim, aquele que deve 50 deve amar mais, né? E aí Jesus Cristo falou assim, responderam bem. Ao que mais for perdoado, mais vai amar.
Então quer dizer que quanto mais pecado, melhor na vida do mundo? Não, quanto mais consciência do seu pecado, melhor. Quanto mais você souber do quanto seu passado foi marcado, melhor. Jesus não estava falando que quanto mais pecado, melhor. Jesus estava falando que quanto mais consciência você tiver do pecador que você é, melhor para você. Você vai amar mais o Senhor. Quanto mais consciência da sua perversidade, da sua natureza pecaminosa, melhor. Agora tem uma questão também que é muito legal da gente pensar. Jesus nos chamou para viver uma nova vida. A Bíblia nos diz que aqueles que descem as águas do batismo, eles são sepultados, mas eles renascem para Cristo. A Bíblia nos ensina isso, que ali nós matamos um velho homem e nascemos numa nova criatura. Então se você pensava assim, quem dera eu tivesse a oportunidade de começar de novo, meu irmão, você teve essa oportunidade. Em Cristo Jesus, na verdade, não é só no batismo, mas todos os dias nós temos a oportunidade de começar de novo. E sabe que às vezes nós ficamos presos no passado que nem Jesus Cristo mais está querendo lembrar? É você quem lembra. Eu uma vez ouvi uma mensagem, acho que do pastor Abe Uber, e a Pri vai conferir isso comigo para ver se era dele mesmo, mas acho que foi o pastor Abe Uber que falou que uma irmã chegou para o pastor de uma igreja e falou para ele assim, pastor, Jesus Cristo apareceu para mim no meu quarto. E o pastor ficou um pouco assim, né? Achou meio duvidoso. Aquela irmã já não era assim, ela era meio fora de giro já, sabe? Fora de giro, aí. Carro desregulado, né? Carro velho que tinha que regular o giro, ficava acelerado assim. Aquela irmã já era meio fora de giro. E aí o pastor ficou meio desconfiado, falou assim, mas não é possível, Jesus apareceu para ela? Aí ela falou, não apareceu, pastor. Ele não falou nada na frente dela. Ela, tem certeza, irmã? Eu falei, tenho. Aí num outro dia ela veio de novo, pastor, estou muito feliz, Jesus apareceu de novo para mim, ele está aparecendo sempre, ele apareceu de novo. Aí o pastor falou assim, então, viu, faz o seguinte, pergunta para ele, o que aconteceu na minha vida no dia tal, do mês tal, do ano tal. Aquele pastor sabia que aquele dia era um dia marcado pelo passado, o passado marcado dele. Aquele dia foi um dia que ele pecou contra o Senhor, foi um pecado grave. Mas ele já tinha se arrependido. E aí ele falou para essa irmã perguntar para Jesus. A próxima vez que ele aparecer, pergunta. Aí acredita que a irmã veio de novo. Falou assim, pastor, Jesus apareceu para mim. Ele falou, é mesmo? E aí você perguntou o que aconteceu naquele dia, na minha vida? Ela falou assim, eu perguntei, pastor. Jesus falou que ele não lembra mais. Está vendo? Porque o perdão de Deus, ele é perfeito. O perdão de Deus não é como o meu perdão, como o seu perdão, meu irmão. O perdão de Deus é perfeito. Eu estava falando que nós ficamos presos no passado por coisas que fizeram contra nós também. A gente só fica preso no passado por coisas que fizeram contra nós quando nós ainda não aprendemos a perdoar como o Senhor perdoa. E a falta de perdão, eu já falei isso aqui outras vezes, eu gosto de reforçar, eu gosto de falar sobre isso. Ontem foi um dia muito especial para isso, né? Assim, a gente está na internet tudo, então não sei até onde pode chegar esse vídeo, mas nós sentamos na mesa com pessoas que a gente foi num casamento e falaram para nós assim, mesa 20. Só que na época de eleição do Bolsonaro, a gente arrumou uma briga com esses parentes aí. E a gente foi no casamento, sentou na mesa com esses parentes e a gente estava brigado até ontem. A hora que eu fui chegando perto da mesa, estava todo mundo em pé assim, né? Fulano, ciclano, Bertano, assim, todo mundo de pé. Me chamaram de homofóbico e não sei o quê. Eu também falei, sua mãe não é homem. Uma brigaiada lascada e não sei o quê. Ixi, aquelas coisas, né? E nem era por causa do Bolsonaro, não. É porque me chamaram de homofóbico e eu fiquei com raiva. Aí comecei a brigar também de volta. Na internet, né? Não sei o quê, não sei o quê. E o Lula? Bobagem, gente. Isso aqui ontem, como é que faz para todo mundo sentar na mesma mesa? Fingindo que não aconteceu nada. Ai, que bênção. Só que tem uma coisa, eu sou sanguíneo, cara. O sanguíneo, a raiva dele dura meia hora. Depois passa, e ele não lembra mais assim com dor, ele não tem mais raiva. Melancólico não, melancólico é mais difícil. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa. Melancólico é um que ele guarda para sempre, cara. Fica sempre ali né? O sanguíneo não, o sanguíneo ele tem mais raiva.
O sanguíneo, ele tem mais raiva na hora. E ele mostra um pouco mais, ele expõe tudo para fora. Mas depois passou um pouquinho de tempo, ele volta ao normal com a pessoa e pensa que a pessoa nem está ofendida. Vai ver, ele fez isso tudo com melancólico. Aí já era, meu irmão. E a gente sentou naquela mesa. E aí, tudo bem? Tudo. Ah, que legal. E aí, como é que estão as coisas? Trabalhando, não sei o quê. Aí começou a conversar. Ninguém pediu perdão. Achei melhor nem tocar no assunto também. Falei assim, vamos fingir que já estamos perdoados. Da minha parte está, não tenho raiva de ninguém, graças a Deus. Tomara que ontem, ao ver eles conversando comigo pessoalmente, eles também pensaram melhor e falaram assim, acho que nem é tudo isso que parecia também, acho que a gente exagerou. Mas eu sei de uma coisa, gente, toda vez que a gente está segurando o perdão para alguém, a gente almoça com essa pessoa, a gente janta com ela, a gente dorme com ela. Quando você tem raiva de alguém, você vai deitar e você lembra daquela pessoa, você dorme com ela, cara. Dorme com raiva. Come com raiva. Enfim, quem libera perdão, na verdade, se libera, né? Quem libera perdão, fica livre. O passado, ele vem para... Eu listei 4 coisas aqui. Primeiro, para nos assombrar. Eu não sei quantos de vocês e quantas vezes vocês foram pegos nesse tipo de coisa, quando você olha para o... Você está vivendo, você está fazendo as coisas que você faz normalmente no seu dia a dia, de repente te vem na memória por algum motivo, alguma coisa que aconteceu lá atrás. E aquilo ainda dá aquela machucada no coração, assim. Assombrando de novo você. Meu irmão, quando você lembrar disso, eu nunca fiz isso não, mas agora eu pensei aqui, quando você lembrar disso, escreve isso aí num papel. Se você não tiver a oportunidade de orar bem direitinho naquela hora ali, aquela oração boa mesmo, aquela oração forte. Tem a oração fraca, tem a oração forte. Faz a oração da fé, aquela oração. Escreve isso, sabe? Escreve isso e vai falar com o Senhor sobre isso aí. Lembra bem disso aí pela última vez e fala assim, não, essa vez aqui ainda doeu, mas eu vou falar com Deus sobre isso. O passado, ele vem para a segunda coisa, ele vem para nos assombrar, mas ele vem também para nos trazer de volta a vergonha que nós já passamos. Os irmãos que são mais tímidos aqui sabem que eu já falei para eles que eu tenho pouquíssima vergonha. Difícil passar vergonha. Eu faço umas coisas fora da caixinha, fora do normal. Já falei para vocês as coisas que eu já fiz. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já fui orar em velório, porque a gente estava falando sobre isso, né? O Rafa estava comigo no carro. Que eu fui orar, entrei em velório sem Deus pedir, sem nada, e fiquei do lado de caixão orando, pedindo para Deus ressuscitar. Baixinho, lógico, né? Para não passar tanta vergonha assim, mas é umas coisas fora da reta, sabe? Fora da curva, assim. Final de filme, levantar no cinema e fazer apelo. Olha que... Parece já pregando dentro de trem, igual os caras da praça lá, sabe? Não me arrependo de nada disso, viu, gente? Tem que fazer mais, acho. Mas essa coragem de arriscar te coloca numas furadas às vezes, sabe? Eu tenho cada passado de vergonha, cada coisa que eu já fiz. E às vezes essas coisas vêm na minha mente, e quando eu lembro, ninguém está perto, mas a minha bochecha queima assim, eu fico vermelho de novo e falo, meu Deus do céu, o que eu fiz aquele dia? E para chegar a passar vergonha, para o Daniel chegar a passar vergonha, olha que a coisa foi feia mesmo. Agora eu digo para vocês assim que o passado ele vem para assombrar, para trazer de volta essa vergonha, e tudo isso tem que ser depositado no Senhor. Mas enquanto está só nisso, eu digo para vocês que não é o pior. O pior é quando o pecado vem para a terceira coisa, te acusar, e quarta coisa, te limitar. Porque depois que vem essa vergonha, depois que vem essa lembrança, começa assim, comigo é assim, começa uma lembrança, depois vem a vergonha, e depois vem uma acusação, e a limitação. Então quando eu penso nas coisas que eu já fiz,
Logo depois vem assim, cara, você é um pastor, cara. Você pega o microfone e fala diante de uma igreja, e olha como você é. Olha o tipo de coisa que você faz. E aí a hora que eu fico que nem eu fiquei sexta e ontem. E orei aqui hoje de novo, eu falo assim, Senhor, eu não mereço pegar aquele microfone e pregar para a igreja. Dá vontade de falar para o Euso, prega lá você que você é mais santo, cara. Toda semana eu fico tentado a falar para o Euso, você tem uma palavra, cara? Cara, eu não mereço isso, cara. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Pegar todo esse passado, colocar numa caixa só, entregar para o Senhor e falar, Senhor, coloca lá onde o Senhor fala que é o mar do esquecimento, sabe? E quando eu lembrar de novo dessas coisas, não me deixa mais ficar assim. Porque isso tudo aconteceu lá atrás. Só que sabe de uma coisa? Pedro negou a Cristo, e depois de 30, 40 dias, o próprio Cristo que ele tinha negado, confiou a ele o maior ministério do mundo. Confiou a ele a maior responsabilidade que existe na história da humanidade, que era começar uma igreja com o Espírito Santo, sem Jesus Cristo estar presente. Foi confiado a Pedro o próprio ministério de Jesus Cristo, ele quem continuou, mas ele tinha acabado de negar. Meu irmão, para Deus, 1 minuto atrás já é passado. Se você se arrependeu, Deus já está escrevendo na sua vida um futuro glorioso, e Ele não mais está preso no seu passado, Ele está de olho no futuro. Então essa obra de acusação e de limitação que o diabo tenta trazer na sua vida, na minha vida, esse assombro do nosso passado, meu irmão, nós precisamos ser bons assassinos de passado, matadores de passado, para vencer essas coisas de uma vez por todas. E ficarmos libertos, livres completamente. E aí, sabe o que nós vamos fazer? Como diz a música do Rodolfo Abrantes, e que das minhas feridas saia poder para curar. Porque daí eu vou pegar o meu passado só para ministrar a vida de pessoas. Falar assim, olha, eu já fui um prostituto, eu já fui um adúltero, eu já fui um mentiroso, safado, deslavado mesmo, de cara de pau do maior tipo que tinha. Chegar para a pessoa e falar assim, cara, eu era um enganador, eu falava bobagem para todo mundo. Só que chegar para a pessoa e falar assim, eu era assim. Igual o Brutus, um amigo meu, pastor do Bola, que hoje ele está lá no Canadá. Uma vez um testemunho de Jeová abordou ele. Falou assim, rapaz, você sabe o nome de Deus? Ele falou assim, acho que eu sei. Jeová, né? Falei, então, mas você sabe não sei o que e tal. E aquele cara em específico foi muito sistematizado na conversa ali, né? Aí o Bruce falou, rapaz, olha, tudo isso aí eu não sei não, mas eu sei de uma coisa. A minha mãe era uma prostituta, o meu pai era um bêbado, e eu tinha tudo para dar errado, mas Jesus Cristo me chamou. Hoje eu sou um pai de família, sou pastor de uma igreja, e Deus escreveu uma história nova na minha vida. Então tudo isso aí que você está falando eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Deus apagou o meu passado marcado e está escrevendo um futuro glorioso para mim. Sabe a mulher samaritana que eu falei no começo da mensagem? Ela não tinha decorado o versículo bíblico ainda não, viu, meu irmão? Mas ela ganhou uma cidade para Jesus. Ela voltou na cidade e falou assim, venham e vejam, eu conheci o Messias. E ele falou tudo quanto eu tenho vivido. Sabe qual é o melhor versículo que você tem para pregar para as pessoas, meu irmão? O seu. Aquele que Deus escreveu na sua vida. Que antes você era um pé de breque e hoje você é salvo em Cristo Jesus. Que antes você era um nada e Deus está fazendo de você alguém. O melhor versículo que você pode pregar, Renan, é que você era para ser um MC, cara. Olha que futuro. Vocês não sabem, o Renan era MC, cara. O Renan era MC, mano, ele queima de vergonha, mas Deus está trazendo isso no seu passado hoje, que é para ministrar a sua vida, que vai ser liberto desse passado. E não... Foi a última vez que você queimou de vergonha por isso, Renan. Em nome de Jesus. Amém. Cara, o que era para ser de mim, se não fosse Cristo, se não fosse Jesus? E olha que eu nasci e fui criado na igreja. O que seria de mim, cara? Eu, nascido e criado na igreja, fiz o que fiz.
Se não fosse Cristo na nossa vida, meu irmão, aquele passado que você é só assombrado hoje, estaria até hoje na sua vida, fazendo você estar numa queda livre, na decadência humana. Porque a Bíblia diz aquele que é sujo, que se suje mais ainda, e aquele que é santo, que se santifique mais ainda. Eu vejo uma coisa, aquele que está no pecado, ele vai se aprofundar cada vez mais nisso, e aquele que está em Cristo, ele vai se aprofundar cada vez mais em Cristo. O passado vem para assombrar, o passado vem para trazer a vergonha de volta, o passado vem para acusar e para limitar. Mas Jesus Cristo vem para dizer para nós, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Para aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Amém? O que Cristo quer fazer nessa manhã é tirar esse assombro. Abram lá em Filipenses, no capítulo 3. E vamos ver de novo o apóstolo Paulo falando sobre o passado dele. Na verdade, agora ele está falando sobre o futuro, né? Não sobre o passado. Filipenses, no capítulo 3. Em Timóteo, que a gente leu, ele estava falando sobre o passado. Filipenses, ele está falando sobre o futuro. Enquanto vocês abrem em Filipenses, está um pouquinho para trás aí, eu quero lembrar vocês do futuro glorioso que o Senhor tem para nós. Isaías capítulo 65, versículo 17 diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O que acontece? Enquanto nós estivermos nessa vida, nós ainda vamos lembrar, como eu falei, mas a gente vai lembrar para não sentir mais dor e nem vergonha. Mas um dia o Senhor vai apagar da nossa mente todas essas marcas do passado. Um dia o Senhor vai tirar da nossa mente completamente o abuso sexual que você sofreu. Aquele dia que você apanhou no rosto, apanhou na cara, vamos dizer assim, apanhou no rosto de um pai ou de uma mãe. Naquele dia que alguém xingou você e até hoje você lembra. Aquele dia que você foi falar em público e você passou vergonha, enroscou, não falou nada, e você lembra até hoje e passa vergonha. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não tem como ter nada na eternidade, no céu, no lugar onde o Senhor criou para nós, nos lugares celestiais, onde Ele está trazendo para nós, Ele vai trazer esse lugar para nós. Não tem nada ali que possa trazer tristeza para nós, que possa trazer vergonha para nós, porque esse é o futuro glorioso, onde o passado será esquecido e o Senhor colocará cada um de nós no lugar do projeto que Ele criou. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, vou abrir um parênteses aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre o aperfeiçoamento de uma pessoa. Ele está falando assim, eu estou falando para vocês serem perfeitos, antes disso que a gente está lendo. E aí ele fala, e não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, eu vou caminhando buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso, versículo 13, tá? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é esse sentido que eu falei de libertando-me das coisas que para trás ficam, porque ele mesmo escrevia sobre o seu passado, então ele não conseguia esquecer. Mas ele falando assim, olha, esquecendo nesse sentido, esquece isso, sabe? Sabe, no sentido bem pejorativo, no sentido figurado da palavra, mas assim, eu vou trocar essa palavra aqui, pedindo a permissão de vocês, mas quero que vocês entendam que é interpretativo só, tá? Libertando-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu sigo para o alvo, para receber o prêmio que Deus reservou para mim em Cristo Jesus.
Essa mesa que o Senhor preparou para nós hoje é para nos lembrar mais uma vez que aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você, meu irmão, serve para apagar o passado marcado e te levar para um futuro glorioso.